E olha só, dando sequência aqui, virando a página, indo um pouco para essa fusão, para essa zona ali de interseção entre... E é uma tragédia por si só, né? Porque a gente adoraria evitar ter que ver situações como essa acontecendo, mas vem acontecendo com uma frequência maior do que gostaríamos, que é essa fusão entre, claro, o noticiário esportivo, o mundo esportivo e as páginas policiais. Porque sim, meus amigos e minhas amigas, parece que deu ruim para o jogador do Flamengo, Bruno Henrique. Ele, que sempre foi muito reconhecido como um exímio atacante, vai ter que provar agora que é bom de defesa, né, David? Até porque o Ministério Público do Distrito Federal denunciou o atacante por fraude e estelionato com suposta participação em esquema de apostas online. E o jogador pode estar envolvido em esquema de competições de cavalos também. De cavalos, sim. E isso, claro, de acordo com o Ministério Público, né, David? Traz no detalhe aqui esse calvário pelo qual o Bruno Henrique está tendo que atravessar agora. Sem dúvida, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios abriu então uma apuração preliminar contra o jogador Bruno Henrique do Flamengo sobre um possível esquema relacionado a apostas em competições também de cavalos. É isso mesmo, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, pediu que a Polícia Federal então elabore um levantamento para decidir se os dados justificam um novo inquérito contra o atleta. O atacante foi denunciado à Justiça no Distrito Federal na quarta-feira por suposta participação em um esquema de fraude esportiva e estelionato contra as casas de apostas online. A gente relembra, então, que são 2 episódios envolvendo o jogador Bruno Henrique. Aquele em que ele teria forçado o cartão amarelo numa partida pelo Brasileirão em 2023 e agora também esse envolvimento em casas de apostas, né, envolvendo essa situação da corrida de cavalos. E o acordo até mesmo foi descartado pelo Ministério Público em relação a isso, porque lá em 2020, ele teria utilizado uma carteira de habilitação falsa e por isso o Ministério Público ele tem que descartar qualquer tipo de acordo, porque isso já foi feito lá atrás. Então a possibilidade de um acordo já está descartada e essa situação envolvendo o cartão amarelo, ela já está sendo investigada, então, e a polícia deve avançar nas investigações, nas apurações, mas o Ministério Público indo cada vez mais adiante, realmente, para dar esclarecimentos quanto a isso. E além do Bruno Henrique, também tem o irmão, o primo, outras pessoas que foram investigadas e indiciadas, e agora a Justiça vai decidir se realmente dá prosseguimento a essa denúncia envolvendo o atacante. Aí a pergunta que fica é quantas denúncias, né, e quanto que ganha o Bruno Henrique? O Marinho bem trouxe a informação do salário dele, que chama de acordo do porquê fazer isso. Então vamos rememorar aqui a nossa audiência, até porque isso é a sequência de realmente denúncias que já vem há um bom tempo. Trouxemos aqui no dia que realmente vieram a público. Eu já vou acionando o Mano Ferreira aqui, até porque, de acordo com vários portais especializados, pessoal, o jogador do Flamengo ganha algo em torno, e claro, não só ali o salário base dele, mas luvas, direitos de imagem, algo em torno de R$1.800.000 mensais. Isso após uma renovação recente do contrato renovado por mais 3 anos, algo que ele deveria ganhar algo em torno de R$70 milhões na duração desse próximo contrato. Tem que ser muito burro, para poder sacrificar isso, para dar uns troquinhos, um tostão furado e um caraminguá ali para um bando de parente que manipulou ele, né? É inacreditável, né, Marinho? Como que atletas de alto nível, no maior clube do Brasil, com uma grande torcida, um belíssimo salário, acaba caindo nessa esparrela de achar que é um bom negócio manipular uma aposta esportiva forçando um cartão amarelo. É algo assim que beira o surrealismo. E aí, quando a gente vê que ele não consegue fazer um acordo com o Ministério Público, porque já não é, digamos assim... não tem a ficha limpa. Não tem a ficha limpa, já tem antecedentes, teve que fazer um outro acordo antes, em 2020, por conta de um documento falsificado de habilitação. Meu amigo, é inacreditável. E isso me faz lembrar o caso célebre do Ronaldinho Gaúcho, né? Sim. Que foi pego, acabou sendo preso por conta de um documento falso. Naquele caso, um passaporte que ele nem precisaria para o Paraguai, porque o
Paraguai tem acordo com o Brasil, o RG já bastaria, mas ele estava com um documento falso. É o tipo de coisa que me faz pensar a respeito desse ecossistema que cerca os jogadores de futebol no Brasil, sempre prometendo facilidade, sempre numa espécie de valorização da malandragem, do tipo, não, vamos fazer isso aqui, vai ser muito legal, mesmo que o valor, veja, o valor não significa nada para o salário do que o Bruno Henrique recebe. Mesmo assim, parece que a malandragem tem um tempero, uma capacidade de atração dos jogadores que precisa ser repensado do ponto de vista da cultura do futebol brasileiro. Exatamente. E de como os clubes tratam os jogadores que são profissionais, adultos, não podem se comportar com molecagem. E detalhe também, né? Geralmente não faz acordo porque à medida que as investigações vão avançando, eles vão encontrando mais elementos. Porque começou com essa questão do cartão amarelo lá em 2023, que ele teria levado esse cartão para beneficiar... exatamente, para beneficiar, então, a pessoa por causa de 10 mil reais, né? A gente relembra isso. E aí foram investigando e acharam essa conversa, o Bruno Henrique dizendo, e a questão dos cavalos? Por isso que o Ministério Público quer aprofundar também nessas investigações, porque há suspeita, então, de que ele estaria também envolvido em apostas irregulares de cavalos. Só para dar uma informação jurídica aqui sobre a questão nexo causal entre 2022 sobre a CNH e sobre esse caso agora, tá? O Ministério Público não é que ele não pode fazer um acordo, é que ele não quer fazer um acordo, ele quer se aprofundar, tá? Porque em 2022 o Bruno Henrique pagou cerca de 100 mil reais e fez um acordo de não persecução penal com a justiça. Então ele se livrou basicamente naquilo, mesmo estando culpado, e não pegou uma penitência, não foi preso por conta disso. Ele pagou uma multa de 100 mil reais no acordo de não persecução penal e agora o Ministério Público investiga sobre esse caso das casas de aposta. Então o Ministério Público não aceitou, talvez, até do advogado do Bruno Henrique, um acordo de 2 milhões de reais para que isso seja encerrado. O Ministério Público recusou, falou, não, agora nós vamos até o fim. E tem que ir até o fim mesmo, porque jogadores igual o Bruno Henrique, que ganham milhões e milhões e milhões para vestir uma camisa, um manto sagrado, a camisa de um time, seja ele do Vasco, seja ele do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, tem que honrar o time que joga. E ganhando 1.800.000 reais, o que são 10 mil reais ali de gorjeta para dar pro irmão. Isso mostra uma doença da sociedade em relação a quem tem muito. É muito difícil esses jogadores compartilhar com a família. É só para encerrar aqui, Marinho. Claro. A gente sempre faz questão de repetir aqui que a gente está no país onde, literalmente, política muitas vezes é futebol, futebol é religião e religião é política. E claro que a gente sabe, enfim, eu falo aqui como um fã devoto do Botafogo, que talvez seja a maior vítima da história do Bruno Henrique, que faz questão de sempre fazer o chororô ali dos muitos gols que ele já cravou no meu Botafogo, mas tentando ser o mais desapaixonado possível. O que eu tô vendo de torcedor do Flamengo também, descendo a borduna nele, cobrando ele para que ele realmente arque com as consequências, não está escrito. Então, até o que era de se esperar, os torcedores mais fervorosos não estão passando pano exatamente não. Então, que a justiça seja feita, essa é a nossa expectativa, e que esse estereótipo do jogador com falta de inteligência não seja aprofundado, muito pelo contrário. A gente tenta respeitar o ser humano, qualquer profissional merece respeito, a questão de caráter é essencial. Porém, parece que eles fazem um esforço para reforçar esse estereótipo, né, mano? Eu preciso seguir adiante, mas vou te ouvir aqui concluindo. Não só muito rápido, um ponto inacreditável que pelo salário dele, estava fazendo as contas aqui, ele ganha R$ 2.500 por hora. Por hora. Por hora. E aí, por conta de 10 mil... Com todo carinho. Um salário mínimo por hora, né? É inacreditável. Parece que... Não sei. Parece que é um vocacionado para realmente aloprar, porque, enfim, ele já é conhecido nos memes por ser uma usina de gafes e tal. Caiu até ali no folclore, mas... Até porque é um baita jogador. Se não fosse, aí cairia em descrédito. Mas é um baita jogador. Mas, ó, Marinho, só a gente não torce para ele se lascar, assim, por si só. Não é porque é do Flamengo, não, muito pelo contrário. Mas a justiça tem que ser feita. Não, rapidamente, a nossa produção também tentou contato com a defesa, né? Por favor. Até o momento não conseguimos, então se a defesa quiser se manifestar, o espaço está aberto. Mas fato é que as evidências vão se mostrando cada vez mais contra o jogador do Flamengo. Para todos